aqui para ver a nossa disciplina de mercado e capitais. Hoje, evidentemente, é a nossa aula de revisão, para que vocês relembrem o que foi visto nas últimas teleaulas, para que façam uma boa prova. Quero dar as boas-vindas a todos os polos de Rondônia, Acre, Goiás e Pará, e desejar que vocês aproveitem bem a aula de hoje, que é uma revisão bem ampla, não dá para detalhar como foi visto nas teleaulas anteriores, e espero que vocês tenham estudado o material, né, o apostilado, e consigam fazer uma boa prova. Eu sou o professor Celso, vou passar a palavra agora para o professor Ednei. Olá, alunos, olá, tutores, prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa última teleaula do nosso módulo, aqui já em clima, né, de despedida, já meio saudoso. Nós temos muito o que ver ainda nessa revisão para prepará-los para a nossa avaliação. Professor Celso. Ok, vamos ver os nossos objetivos então. Compreender os conceitos de mercado de capitais. Compreender o conceito de sistema financeiro. Conhecer o sistema financeiro nacional. Compreender a origem do mercado de capitais e o sistema financeiro nacional. Diferenciar os tipos de bancos e suas origens históricas. Entender a origem e a destinação das tarifas bancárias. Conhecer os tipos de investimentos disponíveis no mercado e os tipos de linhas de crédito disponíveis pelos bancos. Distinguir a diferença entre instituição financeira, factoring e leasing. E conhecer a estrutura do sistema financeiro nacional. Evidentemente, hoje vamos fazer um esboço geral, né, que vai contemplar, na verdade, as pinceladas, os lembretes sobre todos esses temas que, na verdade, constituiu todo o nosso curso. O professor Ednei, queria que o senhor começasse fazendo a lembrança, né, do que vimos aqui. Desse início essa nossa ideia, por favor. Professor, é importante lembrar, né, do nosso início lá, quando a gente viu aquele vídeo muito apropriado para o momento sobre o mercado de capitais. E é importante falar da ideia que as pessoas têm de mercado, né? Normalmente as pessoas têm uma ideia muito do seu ambiente, do que você convive, e confundem até, na verdade, não que estejam errado, porque o que eles falam no vídeo também é um tipo de mercado, é um local onde existe trocas. Então, assim, mas quando a gente avalia do ponto de vista técnico, a gente percebe que o conceito de mercado, ele é diferente do que as pessoas mais comuns têm de entendimento desse mercado financeiro. Então, o professor Celso vai estar hoje fazendo aí essa revisão junto conosco do que é mercado e de tudo que a gente viu ao longo dessas teleaulas para esse módulo. Ok, pessoal, então vamos lembrar, né, os conceitos que vimos aqui durante esse período. A ideia de mercado é ampla e deixa margem para várias interpretações no contexto geral. Bem, como foi dito pelo professor Ednei, lembrando aquela nossa enquete, né, que foi feita no mercado, a visão geral de mercado, ela depende do ramo que cada um trabalha. Mas a gente pode ver num âmbito geral. Porém, para nós, o que vai focar, o que vamos tocar para frente, que detalhamos, foi exatamente o quê? A questão do mercado financeiro, o mercado do dinheiro, o mercado de capitais. É o que interessa para nós. A ideia de mercado no âmbito geral não está errada. Mercado ser um supermercado, ser um mercado de frutas, legumes, de verduras, não está errado. Só que para o nosso entendimento, para a nossa disciplina, o interessante é a parte de mercado financeiro, mercado de capitais, mercado de crédito. Dessa forma, podemos definir como mercado o local onde se encontram vendedores e compradores para efetuarem vendas e compras, seja de produtos ou serviços. Muito bem. Então, já que é um local de troca, lembrando, né, que há tempos remotos, essa troca era chamada de escambo, onde as pessoas trocavam simplesmente mercadorias. E para que exista hoje algo em comum, algo que possa ser mensurado, que possa medir o valor de um bem ou de um serviço dentro desse mercado de troca, foi criado o quê? A moeda. Então vejamos o que é a moeda. É, antes de tudo, um facilitador de troca de bens e serviços,
sendo um meio de pagamento legalmente utilizado para realizar transações e quitar obrigações contratuais. Tudo aquilo que é geralmente aceito pelo público em pagamento de bens, serviços e ativos são os direitos de valor e no reembolso de dívidas e convencionalmente conhecido como moeda. Em sua essência, portanto, moeda é apenas uma mercadoria aceita mais facilmente que outras trocas. Evidentemente, a moeda ela tem como finalidade criar uma condição de uma troca numa situação em que se recebe a moeda, que se pode fazer essa troca em outra circunstância, em outra situação. Você pode receber a moeda, por exemplo, por trabalho. Então você forneceu um serviço, você deu sua contribuição de mão de obra como um trabalhador e você recebe em troca como pagamento a moeda, que vai servir como fonte de aquisição de outros bens e serviços. Então a moeda passou a ser o quê? Um fator comum que é aceita por todos. Se você trabalhando recebesse mercadorias, por exemplo, recebesse produtos, como é que você iria negociar esse produto no outro local? Seria mais complicado, mais difícil. Então a moeda ela foi criada com essa finalidade. Inclusive ela tem a finalidade e a função de quitar dívida. Né? Se você tem um compromisso com o credor, a moeda ela tem essa função de quitar e livrar do compromisso daquele contrato. Mesmo que seja informal ou que seja formal, você faz a quitação usando a moeda, né? Que nós temos o papel moeda, temos a moeda física, que é o papel moeda ou moedas em espécie metálica, e temos a moeda escritural, que é aquela moeda que é mensurada pela quantidade de depósito que existe na rede bancária. Então, se você tem seu saldo no banco, você não está com dinheiro na mão, mas ela é uma moeda escritural. Existe o crédito disponível para você e você utiliza, estando ele depositado nos bancos. Mas vamos em frente. Sistema financeiro. Uma conceituação bastante abrangente de sistema financeiro poderia ser a de um conjunto de instituições que se dedicam de alguma forma ao trabalho de propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Então, lembrando, né, que nós vimos aqui que os investidores são os superavitários. E quem vai buscar esse dinheiro no mercado são os deficitários. Então, os superavitários têm dinheiro sobrando. Ele vai poupar. Então, ele precisa de algo para investir esse capital de sobra. E quem são os resgatadores? São as pessoas que estão deficitárias. Não que ele esteja no vermelho, a empresa dele esteja ruim, não. Muito pelo contrário. Não podemos esquecer isso. Ele vai precisar de capital para expandir o negócio dele, para fazer capital de giro, para fazer expansão de compra de mercadorias e equipamentos, por exemplo, em que o aporte de caixa dele, o aporte financeiro dele, da movimentação, não é suficiente para fazer um investimento de maior monta. Ele dá para manter a despesa dele, o custo, tirar a lucratividade, mas não dá para fazer um investimento maior. Então ele vai pegar no mercado financeiro, via regulamentação do sistema financeiro nacional, ele vai pegar esse dinheiro no mercado, vai fazer as aplicações e vai começar a fazer pagamentos, né? Lembrando que quando se pega um capital no mercado financeiro, como qualquer mercadoria, o dinheiro também tem seu valor. E lembrando que o valor do dinheiro é o juros. Se você vai na padaria comprar pão, você pergunta quanto custa. Então o preço do pão custa X reais. Se você vai comprar carne, bem, 1 quilo de carne custa X reais. Quanto custa o dinheiro que o banco me empresta? Porque a mercadoria do banco é dinheiro. Quanto custa? Os juros. Não confundamos juros com correção monetária. Correção monetária é uma atualização do capital para que ele não perca o poder de compra. É algo que está agregado aos valores que são cedidos ou emprestados para que o tomador ele dê ao fornecedor do dinheiro a capacidade de compra daquele valor. Porque senão, pagando os juros, ele não consegue depois adquirir os bens que ele poderia adquirir, por exemplo, há um ano atrás, porque não houve uma atualização monetária do capital. Então é necessário que tenha-se a correção monetária. Então a função da correção monetária
é atualizar o valor para que ele não perca o poder de compra. E os juros é o preço que você paga por estar pegando o dinheiro emprestado. Dessa forma, o mercado financeiro onde se processam estas transações permite que um agente econômico qualquer, um indivíduo ou uma empresa, sem perspectivas de aplicação da poupança, que é capaz de gerar em algum empreendimento próprio, seja colocado em contato com outro cujas perspectivas de investimento superam as perspectivas de disponibilidade de poupança, né? Então, tecnicamente está dito isso. A minha empresa, ela vai bem, está gerando renda, não está dando prejuízo, mas eu preciso fazer investimento, eu preciso expandir meu negócio, comprar equipamento em maior porte, mas o meu movimento não permite que eu adquira esse equipamento, que ele é de grande monta. Então eu recorro ao mercado financeiro para adquirir esse bem, que é o dinheiro, para que eu possa adquirir o equipamento. Evidentemente eu vou pagar por isso em parcelas possivelmente, e vou pagar o valor do dinheiro, que o valor do dinheiro é o juros. Agregado a isso vem a correção monetária ou atualização monetária, que é a compensação para que o dinheiro não perca o valor de compra para quem forneceu o dinheiro. Vamos em frente. As instituições financeiras se caracterizam em dois grandes grupos: os intermediários financeiros, que permitem seus próprios passivos, ou seja, captam poupança diretamente do público por sua própria iniciativa e responsabilidade, e posteriormente aplicam esse recurso junto às empresas através de empréstimos e financiamentos. Inclui-se neste segmento os bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, a Caixa Econômica, as sociedades de crédito financeiro e investimento e os bancos múltiplos, entre outros. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Por iniciativa própria, essas instituições, elas vão no mercado buscar dinheiro, independente de empresa A, B, C ou D está precisando. Quando ela vai buscar no mercado uma quantia de dinheiro específico para atender uma empresa A, ele passa a ser um intermediário financeiro. Então ele foi buscar dinheiro. Vocês devem lembrar que nós vimos o quê? Que existe aquele recurso de CCA, né? Que ele vai buscar o recurso dos bancos externos para financiar o quê? As exportações. Então quando ele envolve capital estrangeiro. Então quando ele faz isso, ele virou um intermediário, porque é necessário que nessa transação exista uma instituição financeira nacional. Nesse caso aqui não. Nesse caso eles vão buscando, eles têm que ter um capital disponível para quando qualquer das pessoas físicas ou jurídicas precisar de capital, eles têm disponível para fornecer esse capital. Seria a mercadoria, né? Ele tem disponibilidade de fornecer essa mercadoria a qualquer momento que alguém procure. E ele vai por iniciativa própria. Independente da necessidade da empresa A, B, C ou D, ele não só vai buscar ou resgatar isso quando essa empresa precisar. Não. Ele vai buscar e já mantém disponível esse capital para quando qualquer pessoa física ou jurídica necessite, ele já tem aquele capital disponível, né? Ele já tem aquele lastro, aquele encaixe para poder fornecer. Muito bem, vamos ver outra modalidade. Instituições auxiliares, que se propõem a colocar em contato poupadores com investidores, facilitando o acesso destes àqueles. Neste caso figuram, por exemplo, as bolsas de valores, cuja finalidade, em última instância, consiste em propiciar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas, que são as ações, através de institucionalização do mercado secundário para esses ativos. Aí já é diferente. Aí a empresa vai funcionar o que? A instituição vai funcionar como intermediador. Ela vai fazer por onde? Buscar os superavitários, quem tem dinheiro sobrando para investimento, para poupar, e vai colocar em contato com quem está fornecendo o título, quem está fornecendo ações. Então eles funcionam como intermediários, né? Ele vai buscar os interessados em fazer a poupança, fazer o investimento daquelas empresas. Então eles vão oferecer no mercado as ações. Então ele já está o quê? Direcionando. Ele está procurando propiciar para o mercado a notícia, a divulgação e a venda de ações específicas de determinada empresa, determinada sociedade anônima. Lembrando que
Para que se tenha ações, a empresa tem que abrir o capital. Então, para que o capital esteja aberto, ela pega uma cota do patrimônio, disponibiliza em papéis que vão ser vendidos no mercado, vão ser fornecidos no mercado, com promessa de resgate. E lembrando, né, quem investe em ações não deve investir pensando numa rentabilidade ou numa lucratividade a curto prazo. As ações são investimentos para quem não tem pressa de resgate. É um mercado de risco. Agora, grandes empresas, boas empresas, dificilmente elas quebram, né? Nós temos o exemplo da Petrobras. A Petrobras, aparentemente, ela teve um abalo por conta de vários motivos. Mesmo assim, a Petrobras ainda fecha com ações positivas, em elevação e em alta. Então, quem investiu nas ações da Petrobras não chegou a perder dinheiro. Porque por mais que os acontecimentos tenham trazido aquela preocupação, mas era tão grande, ela tem um patrimônio tão grande, que não abalou essa cota de ações disponíveis no mercado. Então, quem investiu em ações da Petrobras está ganhando, continua ganhando. Talvez tivesse uma lucratividade maior, mas prejuízo não teve. Isso é que é importante no mercado de ações, você não ter prejuízo. Vamos em frente. Mercado de capitais. A intermediação financeira desenvolve-se de forma segmentada, com base em 4 subdivisões estabelecidas para o mercado financeiro: o mercado monetário, o mercado de crédito, mercado de capitais e o mercado cambial. Muito bem, o que vai interessar para nós aqui é o mercado de crédito, né? É o que exatamente nós vamos, é o mercado de crédito, o mercado de capitais, é isso que nós vamos detalhar. É isso que nós estudamos nas nossas teleaulas até hoje. Detalhamos e abrimos com riqueza todas as informações. Então vamos avançar nele. Rating das dívidas e bônus de alto risco. Rating é uma nota que as agências internacionais de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor, seja ele país, empresa ou banco, de acordo com a sua capacidade de pagar uma dívida. Serve para que investidores saibam o grau de risco dos títulos de dívida que estão adquirindo. Então, o rating é uma avaliação que as empresas especializadas nesse tipo de análise fazem e divulgam no mercado. Principalmente o grande investidor, né, que ele tem muito dinheiro para investir e ele quer ganhar dinheiro. Então ele vai, as empresas que são mais destaque, os países que estão envolvidos no mercado de capitais, vão ser analisados por essas empresas. E eles vão divulgar esse rating. O rating é uma avaliação. Eles dão critérios de letras, né? Combinação de letras, se existe risco, se não existe risco, se é um país que você pode investir, se é uma empresa que você pode investir nas ações dela, para que o investidor não seja enganado, ele não seja equivocado e não venha perder dinheiro. Essa avaliação, quando acontecem esses abalos, né, na economia mundial, por exemplo, essas agências de análise de crédito, elas trabalham muito, porque os investidores estão querendo saber a notícia atualizada. Bem, esse abalo na economia, quais as empresas que sofreram uma queda no rating, né, ou uma desvalorização daquelas empresas, daqueles países, onde está existindo risco. Então, por conta disso, existe uma oscilação na área de investimento de mercado. Então, os investidores tiram dinheiro dos investimentos, seja nas empresas ou nos países, e correm para os lugares que são menos complexos, né, que tenha menos perigo de investimento, tenha menos perigo ou menos vulnerabilidade para que você perca o capital investido. Vamos em frente. O rating das dívidas e bônus. Por exemplo, AA significa que é um investimento excelente, você não corre risco. Se AA é um ótimo pagador, não tem tanto risco. A é um bom pagador, então gera algum risco. BBB está sendo satisfatório. BB regular. B baixo, então ele tem um risco de lhe dar calote. CCC é ruim, risco de inadimplência. CC ruim,
risco de inadimplência. C, ruim, risco de inadimplência. E o D é inadimplente. Então, presta atenção no seguinte. Existe esse critério de análise. Se você vai fazer investimento numa empresa ou num país que ela tem, por exemplo, a classificação D, que ela é inadimplente, evidentemente você está correndo um sério risco de perder tudo que você investiu. Agora, tem o outro lado, né? Quanto mais risco você corre, maior é os juros que você recebe. Tá certo? Então, você tem um grande risco, em compensação você tem um retorno maior. Mas nenhum investidor vai se expor a esse tipo de risco. Ele vai preferir o quê? Investir nas empresas que têm um critério ou uma pontuação excelente na questão de retorno, na questão de quitação de pagamento das suas obrigações, para que ele não corra o risco de perder dinheiro. Quando começa a cair o ranking e a avaliação das empresas, o que é que ele acontece? Ele começa a tirar os investimentos e começa a investir em lugares que são mais seguros. Então, o risco aconteceu, começa o mercado a ficar desequilibrado. E quando sai esse capital estrangeiro dos países, a economia abala, né? Então, qualquer país que tenha uma realidade dessa de fuga de capital estrangeiro e a economia esteja ficando comprometida, aí vocês podem analisar o ranking das empresas, que no material apostolado que vocês têm, tem lá o nome de algumas empresas que fazem esse tipo de avaliação no mundo. Entre lá e veja algum país que você tenha alguma dúvida, né? Veja a situação econômica hoje do mercado no mundo e dê uma olhada nas avaliações e veja um histórico. Eles possivelmente lá têm gráficos de alterações de quando acontece as variações de credibilidade ou descredibilidade dessas empresas ou países. Vejam como curiosidade, né? Isso é assunto da nossa prova, mas é um assunto para que você dê continuidade ao que você está aprendendo no seu curso, para que você possa fazer uma avaliação e possa orientar o empresário ou quem lhe procure sobre a melhor forma e mais segura de investimento. Vamos em frente. Valores mobiliários. Conceito clássico. Constituem valores mobiliários quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços cujo rendimento advém do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, valores mobiliários é a administração ou a gestão da aplicação no mercado de ações. Então, eles são chamados de valores mobiliários. Quando você faz investimento, recebe um título de contrapartida, que é a garantia que você aplicou aquele dinheiro, e é o documento hábil para que você receba lá na frente. Na verdade, o mercado financeiro ele vem se modificando, vem se modernizando. Hoje, essas ações, elas são ao portador. O que significa dizer isso? Que qualquer pessoa, se eu faço um investimento, recebo um título. Muito bem. Se eu passo para você esse título, você pode chegar lá e resgatar esse dinheiro referente àquela quantidade de ações. Necessariamente, eu não preciso endossar, que não é nominativa para mim, né? Agora existe a documentação intermediária nisso tudo, que vai um recibo de compra e venda, são documentos à parte. Agora o título em si, o título não é nominativo, ele é o portador. Existe uma tendência do governo de tornar esse título nominativo, para que se tenha um controle e se evite, por exemplo, lavagem de dinheiro, comprando ações, né? Já que é o portador, não está identificado quem está comprando, existe aqueles recibos que são garantia de que a pessoa fez aquele investimento. Então, para evitar sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro, então os mecanismos do Sistema Financeiro Nacional já estão se moldando para fazer essa alteração e obrigar que as ações elas passem a ser nominativas. Aí você pergunta para mim, então, professor, quer dizer que se eu comprar uma ação nominativa, ela vai ser no meu nome, eu não posso transferir para ninguém, não posso passar para ninguém? Pode, através de uma coisa que a gente chama de endosso. No verso do documento, do título, você endossa passando o direito da titularidade para outrem. Tem que estar identificado o nome da pessoa, principalmente o CPF, que é a identificação comum. E isso você vai declarar, vai
vai estar no seu imposto de renda, e a pessoa que está comprando aquelas ações, você está passando para ela, também tem que declarar. E tem que constar o nome. Você não pode simplesmente abonar ela no verso e não identificar para quem, porque ela torna-se um título portador. E isso vai futuramente ferir, né? Não vai ser possível, não vai ser permitido, porque senão torna-se um documento sem validade. Então a transação feita ela não tem valor legal. Vai obrigar que você me procure, se eu não botar o seu nome, lá na frente, para que eu faça o resgate e lhe repasse o dinheiro, já que você comprou as ações de mim. Né? Isso aí é um mercado paralelo, mas que vai passar a ser identificado, vai passar a ser nominativo. Vamos em frente. Valores imobiliários ainda. Em linguagem mais simples, os valores imobiliários são papéis que as empresas de capital aberto, as sociedades anônimas, disponibilizam para serem adquiridos pelos interessados, que têm como contrapartida a participação nos lucros ou prejuízo das empresas. As pessoas ou entes que adquirem esses títulos imobiliários são denominados de acionistas. Um sinônimo para a palavra acionista seria sócios. Então você que adquire ações de uma empresa, você passa a ser sócio. Você está comprando cotas de participação da empresa, né? Lembrando que nós temos as ações ordinárias e as não ordinárias. Nós vamos ver na frente. Vamos em frente. As ações constituem-se em títulos representativos de menor fração do capital social de uma empresa. Sociedade anônima, sociedade por ações ou companhia. O acionista não é um credor da companhia, mas um coproprietário com direito à participação em seus resultados, né? Então, assim, quando o acionista adquire um título, não é que ele emprestou o dinheiro para a empresa. Então, como não figura com essa característica de empréstimo, ele não é credor da empresa. Ele, na verdade, é sócio. Sim, professor, o que muda com isso? Ele não cedeu o dinheiro para a empresa, não forneceu? Forneceu. O que muda é o seguinte: ele está participando com a empresa do risco da empresa. Se a empresa deu lucratividade, ele vai receber a vantagem da lucratividade da empresa. Se a empresa der prejuízo e fechar no vermelho, ele vai participar também do prejuízo. Então ele é sócio. Tudo que acontecer com a empresa, ele vai ter a participação direta, seja na lucratividade, no crescimento ou na queda daquela empresa. Então ele não é credor. Se ele fosse credor, ele receberia tudo que ele emprestou corrigido, independente da situação da empresa. Isso não acontece. Ele vai receber de acordo com a evolução ou decadência da empresa. Ele se envolve no risco, por isso não se caracteriza como um credor. Vamos em frente. Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários, ou CVM, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, instituída pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 76, é responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários do país. Ou seja, a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem a responsabilidade, a obrigação e o dever de controlar, regulamentar, fiscalizar o mercado de compra e venda de ações. Então significa dizer o seguinte: a coisa não é solta, né? A compra e venda de ações, para que ela seja reconhecida legalmente, é preciso que a Comissão de Valores Imobiliários reconheça a empresa como uma sociedade anônima, reconheça aquele título e tem que ter o registro na Bolsa de Valores. Senão não tem validade como um documento de título de ação. Então ela deixa de ser uma ação caracterizada pela Bolsa de Valores. Passa a ser um título como outro qualquer. Aí sim, nesse caso, quem forneceu o dinheiro passa a ser credor da empresa e não sócio. Vamos em frente. A Comissão de Valores Imobiliários exerce as funções de assegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados, inclusive os bolsas de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado, assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados sobre as companhias que os tenham emitido,
assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores. Então, veja o seguinte, quando ele trata de bolsas e balcão, o que ao pé da palavra um balcão? É um local onde você se dirige a uma empresa, ou seja de produto ou de serviço, e você vai resolver algo, você vai transacionar. Então, o balcão é o limite entre o cliente e a empresa. Então, é um balcão de negociação de ações. Então, a Bolsa de Valores, como Bolsa de Valores Imobiliários, ela tem a função de regulamentar e fiscalizar essas operações que são feitas nos balcões. Por outro lado, garantir que as informações que são tratadas e que são trocadas dentro da Bolsa de Valores, elas serão mantidas dentro de um padrão ético. Quem tem informações privilegiadas não pode, por exemplo, aproveitá-las ou divulgá-las de forma distorcida, causando fraude, porque isso não caracteriza como um crime contra a economia nacional. Quando você lesa alguém passando informação falsa, por exemplo. Sim, professor, como é que pode fazer isso? Simples. Eu sou um corretor de valores, da Bolsa de Valores. Aí eu começo a soltar um boato que a empresa X está ficando feia das pernas, ela está quebrando, ela está falindo. O que é que vai acontecer com as ações dessa empresa? Quem tem essas ações vai ficar com ela na mão? Não. Vai procurar vender. Aí a lei da oferta e da demanda. Quando tem muitas ações daquela empresa disponível no mercado, o preço dela cai, vai lá para baixo. Aí esse camarada que espalhou o boato, pega para os clientes deles e compra. Todas as ações ficaram baratas. No que ela ficou barata, depois vem a verdade. Não, nada disso foi verdadeiro, isso foi um boato falso. Aí as ações voltam a ter o valor que ela tinha normal. Então os clientes dele passam a ganhar. Então quem usa desse tipo de prática é condenado na nossa justiça, porque é lesar a boa-fé e o interesse da economia do país. Vamos em frente. Tipos de ações. Elas podem ser ordinárias ou preferenciais. As ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa, conferindo ao titular o direito de voto. As ações preferenciais não atribuem ao seu titular o direito de voto, porém conferem certas preferências, como prioridade no recebimento de dividendos, geralmente um percentual mais elevado do que o valor das ações ordinárias, prioridade no reembolso do capital na hipótese de dissolução da empresa. Então veja o seguinte, quem adquire ações preferenciais, ele não tem direito a opinar na empresa, porque ele não tem direito de voto, né? Então ele não define, não é parte para definir o futuro da empresa, o investimento da empresa, as decisões que você tomará na empresa. Então ele não faz parte de um grupo de acionistas que vai participar da reunião de decisões. Ele simplesmente aplica o capital e pega o retorno. Como ele não opina o caminho da empresa, ele geralmente tende a receber um alíquota de percentual de juros um pouquinho maior do que quem tem as ações ordinárias, porque ele passa a ter direito de voto, ele passa a ter o direito de decisão nas ações que a empresa vai tomar. Então quem tem as preferenciais não vota em nada, mas em compensação recebe os dividendos primeiro e com um valor um pouco maior. E em caso de falência da empresa, a empresa quebrando, quando for dividir o capital, ele tem preferência de recebimento do capital investido diante dos acionistas ordinários. Porque em tese, os acionistas com ações ordinárias, eles são parte da decisão tomada errônea ou do insucesso da empresa. Então eles passam a ter o quê? Passam a ter o prejuízo junto com a empresa. Então eles vão para segundo plano. Vamos em frente. Valor das ações podem ser definidos de acordo com os objetivos da análise, os segmentos, valores monetários para as ações. Ela pode ter um valor nominal, um valor patrimonial, intrínseco, de liquidação, de subscrição e de mercado. Dentro do material postilado que vocês têm, tem a definição detalhada de cada um tipo de valor dessa ação. Então, cada uma tem seu valor dependendo da finalidade, dependendo de como ela foi posta no mercado de valores, como ela foi posta para negociação na Bolsa de Valores. Então, o valor dela vai ser definido
Aonde? Na Assembleia de Acionistas. Então a forma, o valor dela, a modalidade, como ela vai ser disponível no mercado, é definido na ata de reunião dos acionistas, dos proprietários. Eles fazem, por exemplo, a abertura de uma empresa, né? A empresa tem um capital fechado. Eles optam em fazer uma reunião, faz uma ata e faz a abertura da empresa, para que a empresa disponibilize ações no mercado para investimento. Então ela vai expandir os negócios dela e precisa de capital. E ela vai resgatar e pegar esse capital do mercado, disponibilizando o que? Ações. Então o valor dessas ações, como ela vai ser posta, vai ser definido nessa ata da Assembleia. Olhem o material que vocês têm disponível para estudo e verifiquem o detalhamento. É recomendável. Vamos em frente. Debêntures. É um título emitido apenas por sociedades anônimas, não financeiras de capital aberto, com garantia de seu ativo e com ou sem garantia subsidiária da instituição financeira, que as lança no mercado para obter recursos de médio e longo prazo, destinados normalmente a financiamento de projeto de investimento ou alongamento do perfil do passivo. O que significa isso? Uma instituição financeira, ela vai disponibilizar para o mercado títulos de ações. Muito bem. Os títulos não são dela, é de uma empresa não financeira, digamos uma indústria, né, uma grande metalúrgica que a gente tem no país. Então ela vai disponibilizar ações no mercado. Ela utiliza-se de uma instituição financeira como intermediador para isso. Então a instituição financeira vai ser a responsável pela venda, pela divulgação, pela oferta dessas ações no mercado de capitais, no mercado de ações. As ações não são do agente financeiro, são da empresa que é um SA, passou a ser um SA. E elas vão o quê? Elas vão disponibilizar para o mercado e vai ser o responsável pelas transações. Vamos em frente. Bolsa de Valores. No Brasil, seu desenvolvimento está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da estrutura financeira do país, que se assentou basicamente sobre dois tipos de instituições: os bancos comerciais e as bolsas de valores. A reestruturação econômica do país, na primeira metade do século passado, exigiu a reorganização do sistema financeiro, abrangendo também a figura do corretor. Então, o sistema de valores nosso está dividido em dois segmentos, né? Os bancos comerciais e as bolsas de valores. São locais onde existem as transações de compra e venda de dinheiro. Porque quando você compra ações, você está pagando, está existindo uma transação, uma movimentação de dinheiro. E para que isso aconteça nas bolsas, criou-se o que? A figura do corretor. Porque a coisa era solta, qualquer um podia fazer isso. Então regulamentou-se, porque de uma forma ou de outra, como as normas e as regras eram regulamentadas, sempre foram pelo governo, era preciso que existisse um representante reconhecido pelo próprio governo, e esse criou-se a figura do corretor da Bolsa de Valores. Era alguém credenciado, alguém que estava autorizado a ter acesso ao sistema e fazer as negociações e transações. Ele é um intermediário, porque não pode uma pessoa chegar lá e fazer direto com a empresa, porque ele descaracteriza a transação feita via bolsa. Aí você deixa de ser um acionista, você passa a ser um credor da empresa. Quando você vai direto da empresa comprar algo, como um título da empresa, você paga com seu dinheiro, a transação é feita particularmente, não tem registro na Bolsa de Valores, deixa de ser uma ação reconhecida como uma ação de Bolsa de Valores. Passa a ser o quê? Um empréstimo. Então você não tem participação na lucratividade ou no prejuízo da empresa. Então você simplesmente vai receber o dinheiro que você emprestou. Então você passa a ser alguém que vai só emprestar, vai confiar numa empresa de caráter, vamos dizer assim, particular. Então você não usou o mercado de valores, mercado de Bolsa de Valores. Então não é reconhecido como mercado de valores. Para isso criou-se a figura do corretor, que é alguém que conhece o mecanismo e tem acesso às informações e a todos os detalhes que existem nas bolsas. Vamos em frente. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, é o maior centro de negociação com ações da América Latina. Fundada em 23 de agosto de 1890, a Bovespa nasceu numa época em que a Bolsa de Valores era uma instituição pouco conhecida no grande público. Em 2001,
com a finalidade de fortalecer o mercado acionista brasileiro e se preparar para a globalização dos negócios, a Bovespa concluiu um acordo histórico para a integração de todas as bolsas de valores brasileiras em torno de um único mercado de valores, o da Bovespa. Com certeza vocês leram o material disponível e vocês viram que tinha bolsa de valores do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Na verdade, a maioria das capitais, das grandes capitais, dos grandes centros, nós tínhamos bolsas, eram espalhadas, as negociações eram feitas independentes. Então, como uma forma de centralizar e criar um volume maior de negócios que seja atrativo dentro do país, então, depois de muito tempo, a Bovespa conseguiu reunir todas as bolsas em uma única no país. Então, no Brasil, nós só temos a Bovespa. Ela é a única reconhecida nacionalmente. Ela nunca disponibiliza as transações no mercado, sendo ela uma das maiores da América Latina. Vamos em frente. Abertura de capital. Abrir o capital significa tornar-se uma companhia de capital aberto, ou seja, emitir ações para o público, que poderão ser transacionadas em bolsa de valores e nos mercados organizados. Em síntese, abrir o capital significa ter novos sócios. Fique bem entendido esse ponto. Quando você compra ações, você não é um credor da empresa. Na verdade, você é o quê? Um sócio. A empresa abre o capital, lembrando, né, que essa abertura de capital ela é feita via ata, que acontece com os sócios, com os acionistas. Eles abrem, fazem uma ata de abertura, onde eles conseguem abrir o capital, mudar a formalização da empresa, deixando de ser, por exemplo, uma limitada, e passa a ser uma companhia de capital aberto. Então, a ata que acontece na reunião de acionistas decide por isso. Quando ela faz essa abertura, ela faz o registro na junta comercial, em todos os órgãos necessários. Aí ela se cadastra e se credencia na Bolsa de Valores, via Comissão de Valores Imobiliários, para que ela disponibilize de forma legal as ações para venda no mercado. Vamos em frente. Mercado de crédito. O mercado de crédito visa fundamentalmente suprir as necessidades de caixa de curto e médio prazo dos vários agentes econômicos, seja por meio de concessão de créditos às pessoas, por empréstimos e financiamentos das empresas. As operações desse mercado, dentro de uma política de especialização do sistema financeiro nacional, são tipicamente realizadas por instituições financeiras bancárias, bancos comerciais e bancos múltiplos. Então, com a evolução do sistema financeiro nacional, nós vemos a figura da mudança do banco comercial, puramente comercial, para o banco múltiplo, em que ele não efetua uma única transação. Na verdade, ele está aberto para efetuar várias transações. Então, por isso ele passou um banco múltiplo, tornou-se um banco prático, onde você não precisa procurar banco especializado em determinadas áreas. Dentro de um único banco, você consegue fazer todas as transações necessárias. Vamos em frente. Ainda no mercado de crédito, as instituições bancárias realizam diversas modalidades de créditos no mercado, destacando-se o desconto de títulos, contas garantidas, créditos rotativos, hot money, empréstimos para capital de giro e para pagamento de tributos das empresas. Vendor, que é a modalidade de crédito que permite aos fornecedores financiar a venda de seus produtos aos compradores utilizando recursos do banco. Repasse de recursos externos e crédito direto ao consumidor. Assunção de dívidas, que é a operação pela qual um terceiro, o assuntor, se obriga em face do credor a efetuar a prestação devida por outrem. E adiantamento de contratos de exportação. Então, como vemos, as instituições de crédito, elas têm N modalidades de financiamento. Isso acontece com os bancos múltiplos, que eles são o quê? São facilitadores e são os canais para que aconteça o quê? Que aconteça a liberação de crédito. Eles podem funcionar como intermediários, sim. Ele vai buscar no mercado quem está superavitário, está com recurso guardado disponível que não gastou e precisa fazer investimento. Então ele oferece uma vantagem para que a pessoa
põe esse dinheiro na mão dele. Ele vai pagar uma taxa de juros, vai pagar uma compensação pela guarda e pela garantia desse dinheiro nesse banco múltiplo. Evidentemente, ele vai cobrar para quem ele vai emprestar, inclui essa taxa que ele está pagando ao superavitário, inclui suas taxas administrativas e todos os custos que estão envolvidos na transação financeira. E repassa isso para quem é tomador do crédito. O banco, evidentemente, aí ele tem as lucratividades dele. Vamos em frente. Essa nossa disciplina, ela teve como referencial o Azaf Neto, que em seu livro Mercado Financeiro, Fortunato, Mercado Financeiro, o Azaf Neto e o Alexandre, Mercado Financeiro. Essa foi a base principal que gerou e ocasionou o quê? Esse material foi disponível para vocês, que é um apostilado com 5 apostilas, que ela procurou de uma forma ou de outra enriquecer. E lembrando, aquela primeira ideia de mercado, né? O mercado de crédito, ele não é único e exclusivo só para financiamento. Ele tem outras linhas, não é, professor Ednei? Verdade, professor. Quando a gente fala do mercado de capitais, a gente está falando essencialmente do mercado financeiro, né? E são vários os investimentos feitos nesse mercado financeiro. Entre eles o que os alunos viram, por exemplo, na aula anterior, a que antecedeu aqui a nossa aula, que foi o investimento, por exemplo, em previdência privada, que é um tipo de investimento, às vezes pouco conhecido, né, como sendo um investimento, mas um investimento importante porque é uma poupança que você faz a longuíssimo prazo, né, como uma forma de garantir o futuro no momento da aposentadoria. Não é isso, professor Celso? Isso aí. Bem, pessoal, espero que tenham aproveitado bem o nosso conteúdo que foi dado, né? Aproveitem a disciplina, façam todos com calma uma boa prova, que todos tenham um bom resultado. Muito bom, foi muito prazer, agradeço a todos pela participação e pelo interesse, e até o próximo encontro que nós possamos ter disponibilidade de encontrarmos de novo. Sou despedido, professor. Também quero agradecer, espero que vocês tenham aproveitado o máximo, né, de tudo que foi conversado aqui, tudo que foi apresentado para vocês. Espero que vocês leiam esse material, um material riquíssimo, que vai contribuir certamente para a formação de vocês. Então também quero me despedir, dizer que foi um prazer estar aqui acompanhando vocês ao longo dessas teleaulas e desejar muito sucesso para todos vocês. Ok, pessoal, até um próximo encontro então. Uma boa prova para todos.